Só entrando aí, calma aí. Bem, antes de eu continuar aqui, alguém quer comentar alguma coisa dentro disso que a gente conversou? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não, então vamos lá. Então vamos continuar. Então, gente, essa questão da cultura, como nós falávamos antes, é essencial, né? Por exemplo, o uso da palavra, o uso dos termos, né? Que aí a questão da língua, o idioma, ela é uma coisa assim, que pertence ao seu tempo, né? À sua época. Então, nós temos a distância do linguística, né? Entre o português, o hebraico e o grego, mas também o uso das palavras, que tem a ver com a cultura. Por exemplo, o termo eclesia. O termo eclesia, que todo mundo, eclesia é a igreja. Mas, originalmente, a eclesia era uma reunião de pessoas. Os cidadãos, né, ali da polis romana, eles iam para as praças, para fora da casa deles, e eles faziam uma eclesia para decidir os assuntos da cidade. Esse termo eclesia, com o tempo, foi assumindo a conotação de igreja. Mas eclesia é igreja? Não, né? Inicialmente não. Com o tempo, esse termo foi assumindo um sentido mais religioso. Quando a gente fala de batismo, por exemplo, o judeu fazia batismo, as religiões romanas tinham batismo, né? Outras religiões tinham batismo. Não é algo exclusivo do cristianismo. Então, isso tem a ver com a cultura, isso tem a ver com a época, isso tem a ver com a linguagem. Agora, como é que eu vou trabalhar isso? De que maneira eu vou poder entender a cultura e a época em que esses textos foram produzidos? Comentários, né? Introduções, livros que vão me ajudar a compreender o ambiente de produção do texto. Eu mandei para vocês aí 2 textos, né, sobre hermenêutica, mas, por exemplo, tem livros como esse aqui, ó, Jerusalém no tempo de Jesus, que vai ajudar. Depois eu tiro a foto e coloco lá no grupo, que vai ajudar muito a entender as questões sociais, né, da época de Jesus. Quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, qual era o papel, como era o pobre, né, quem era o rico, as questões, as instituições religiosas, sinagoga, o templo, né? Como é que era a relação entre classes, pobres e ricos, na época de Jesus, a situação social. Então, livros assim, ó, vão me ajudar a trabalhar esses aspectos aí, ó, tanto da cultura como esse aqui, ó, o contexto histórico e social. Então, são livros em que eu consigo, né, a partir deles, realizar aí o trabalho de pesquisa hermenêutica, né? Então, tem vários exemplos, né? Esse aqui, por exemplo, é um comentário sobre os evangelhos, né? Lucas e João. Livros como esse aqui também, ó. Entender o período grego, né? Durante aí o período da vida de Jesus. Então, esses livros vão nos ajudar a entrar dentro dessa cultura, né? Entender os indivíduos, né, que estão aí junto. Esse aqui, por exemplo, vai falar sobre os essênios, o movimento de João Batista, né, a questão política. Então, todos esses materiais é que vão ajudando a gente a fazer o trabalho hermenêutico. Para fazer hermenêutica, eu tenho que ter material, certo? Isso aí é com material, com pesquisa e com leitura. Seguindo, a hermenêutica é a mensagem da Bíblia para hoje, né? A hermenêutica desempenha aí um papel fundamental em trazer a mensagem da Bíblia para o contexto atual. Ao aplicar princípios hermenêuticos,
podemos extrair princípios e verdades atemporais dos textos bíblicos e aplicá-los em nossas vidas hoje. A hermenêutica nos ajuda a entender como os ensinamentos bíblicos se relacionam com questões contemporâneas, como ética, moralidade, relacionamentos e justiça social. Ao interpretar a Bíblia para o contexto atual, devemos ter cuidado para não distorcer o significado original dos textos. A hermenêutica nos ajuda a evitar interpretações tendenciosas ou fora de contexto, garantindo que a mensagem da Bíblia seja transmitida com precisão e relevância. Repetir aqui um texto que eu já falei para vocês, Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Muita gente usa esse texto apenas para dizer o seguinte: se eu pedir, Deus vai ter que me dar. Quer dizer, isso é usar o texto fora do contexto. Se eu for no grego, o texto está falando sobre a ideia de uma continuidade. Os verbos usados ali expressam a ideia do seguinte: seja constante na relação com Deus. Dentro do contexto, esse versículo ele faz parte de um contexto maior, vai do verso 7 ao verso 12. Então, Mateus 7, de 7 a 12, fala que Deus é bom. Então, se eu estou em constante comunhão com Deus, eu vou conseguir perceber a bondade de Deus. Não é, então, a ideia de que eu posso exigir algo de Deus, colocar Deus na parede. Nem a gramática, nem a questão léxica me permite esse tipo de aplicação e nem o contexto me permite esse tipo de aplicação. Isso é fruto do trabalho hermenêutico. Então, o trabalho hermenêutico bem feito me ajuda a entender a mensagem bíblica, aplicá-la de maneira adequada hoje e usar as ferramentas corretas para isso. Seguindo aí, dicas, para a gente interpretar o texto bíblico de maneira geral. Primeiro, estude o contexto. Antes de interpretar um texto bíblico, é essencial estudar o contexto que foi escrito. Isso inclui o contexto histórico, cultural e social. Leia o livro completo em que o texto está inserido, para entender melhor a mensagem geral. Por exemplo, eu falei de Mateus 7,7. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como aquele que vai nos salvar. Dentro desse contexto geral, de maneira nenhuma, eu dou ordem para o Messias. Eu dou ordem para o Salvador. Muito pelo contrário, eu me submeto ao Salvador. Então, eu nunca vou poder ter um versículo em Mateus onde eu posso exigir, declarar ou mandar em Deus. Ah, mas eu tenho muita fé. Azar. Com muita fé ou não, quem manda é Deus. Ele é soberano. Não há um versículo que me permita agir com tamanha arrogância em Mateus. Eu diria na Bíblia toda, mas só pensando em Mateus, não dá. Então, estudar o contexto, entender o propósito geral do livro, já nos ajuda a entender os versículos que estão inseridos neles ali. Para quê? Para não falar besteira por aí, certo? Ah, porque a relação com Deus é medida pelo tamanho do dízimo que você dá da igreja, pela campanha que você faz financeira. Não dá, não, contextualmente falando, não tem como trabalhar isso. Nenhum texto da Bíblia vai trabalhar nesse aspecto. Então, entender o contexto é fundamental para não falarmos besteira e não sermos enganados. Analise a linguagem. Preste atenção aos detalhes da linguagem utilizada no texto. Considere as palavras-chave, as figuras de linguagem e o estilo literário. Isso ajudará a compreender o significado pretendido pelo autor. Por exemplo, no Antigo Testamento, nos primeiros livros, no Pentateuco, eu tenho saga, tem mito, tem alegoria, tem uma série de gêneros literários. Com gêneros literários, gente, não estou dizendo que a história é mentira, que não vale a pena, não é isso. Mas cada gênero literário vai nos ajudar a entender a história de uma maneira. Por exemplo, a parábola é um gênero literário. O que é uma parábola?
é uma história inventada, criada, mas que tem uma mensagem real. Nenhuma parábola é uma história real. A mensagem é real, mas a história não, certo? Então, entender o contexto é importante, a cultura é importante, né? Agora, a linguagem também é importante. E eu acrescento mais uma coisa aqui, né? Analise a linguagem, inclusive na língua original. Ricardo, mas como é que eu vou fazer isso? Livros. Os livros, os comentários é que vão te ajudar a entender isso, certo? Então, é fundamental eu ter as ferramentas certas para fazer a análise adequada dessa linguagem, que não é apenas no português, é no grego e no hebraico. Outra aí, considere a audiência original. Pense na audiência original para a qual o texto foi escrito. Isso ajudará a entender o propósito e a mensagem do autor. Considere as necessidades, preocupações e contexto daquela época. Exemplo, repetindo que já falamos aqui, Romanos 1:1, Paulo vai usar o termo doulos, que traduzido é escravo. Então, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Na maioria das Bíblias está traduzido Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas em 57, quando a carta aos Romanos foi escrita, quem era o escravo? Era aquele que não tinha posse, não tinha poder, não tinha querer, não era dono dele mesmo. É aquele que perdeu a guerra, é aquele que nasceu escravo, é aquele que se vendeu para pagar uma dívida. Então, dentro desse contexto, a audiência original de Romanos, quando ouve Paulo dizendo que ele é escravo de Cristo, está entendendo que na relação com Cristo, quem manda é Cristo. Eu não mando nada, eu não tenho querer, eu não tenho vontade. Então, a audiência original, os destinatários originais, né, entenderam o que Paulo queria dizer por ser servo, escravo de Cristo. Ou seja, devemos submissão total a Jesus. E aí a mensagem para hoje é óbvio, né? Submissão total a Jesus. E o último aí, aplique a vida atual, né? Porque a hermenêutica é um trabalho de aplicação da mensagem. Pesquisei, estudei, entendi o que o texto quer dizer, e agora? Agora eu vou aplicar essa mensagem para hoje. Então, aplique os princípios e ensinamentos do texto à vida atual. Pergunte-se como a mensagem pode ser relevante para você e como você pode aplicá-la em sua jornada espiritual e prática. Então, li o texto, pesquisei, entendi o contexto, compreendi a mentalidade de quem escreveu, entendi, né, um pouco do tempo, da época que o texto foi escrito lá, os destinatários. Então, enfim, como trabalhar esse texto hoje? Vamos pensar em Romanos 1 novamente. Paulo está dizendo que é escravo de Jesus. Então, se Paulo está dizendo isso naquela época, a mensagem vale para hoje também. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Precisamos nos submeter à vontade de Jesus de maneira incondicional. Um cristianismo verdadeiro é aquele que entende que o Senhor é Jesus e não eu. Ah, mas eu estou com um problema. Ah, eu tô com um problema de saúde. Ah, eu estou com o nome negativado. Ah, eu estou com dívida. Ah, eu estou com isso. Azar. O Senhor é Deus. Então, se ele resolve ou não o seu problema, ele continua sendo Deus. Porque você é escravo. Você não tem querer, você não tem vontade. Estou aplicando a mensagem do texto para hoje. E é assim mesmo. É nessa dureza. Que o escravo não tem vontade nenhuma. Deus mandou, você faz. Ah, mas eu não vou ter recompensa. Ah, mas ninguém reconhece. Azar. Deus mandou, você faz. Por quê? Porque ele é o Senhor e você é o escravo. Então, ó, dentro desse contexto, o que Paulo está querendo ensinar? Se submeta de maneira incondicional à vontade de Deus. Ponto final. Ah, Ricardo, não gostei dessa mensagem. Azar é o que está no texto. Não há o que mudar do texto. Qualquer outra coisa que eu vou fazer, eu vou mudar a mensagem do texto. É claro que a maioria das pessoas hoje, muitos pregadores da televisão aí do YouTube, vivem fazendo isso, inventando mensagem, né, amenizando a mensagem, deturpando a mensagem,
Mas a hermenêutica ela vai nos ajudar a nos centrar no que o texto está dizendo. Então, seja uma mensagem boa ou difícil de se ouvir, a gente precisa aplicar isso à vida atual. Precisa apresentar isso às pessoas. Lembre-se sempre do seguinte: a Bíblia não é o texto que foi feito para agradar nem a nós e nem a quem nos ouve. A Bíblia é um texto feito para nos instruir. Então, ele vai ter textos que são difíceis de aturar. E a gente tem que saber ler, a gente tem que saber estudar e aplicar essa mensagem. Ah, mas aí quase ninguém vai querer me ouvir. Azar. Né? Tudo tem seu preço. Ah, mas aí a igreja não vai encher. Azar. Né? Tudo tem seu preço. E aí a gente sempre vai ter uma escolha: ou agradar a multidão ou agradar o texto. A hermenêutica nos leva a agradar o texto, a entender o que o texto está dizendo. Então, nosso trabalho é mais ou menos por aí, dentro dessa perspectiva. Lembrando, gente, para fazer. Deixa eu tirar aqui que acabou o slide, finalizar aí os comentários finais. Mas sempre lembrando o seguinte: para fazer esse tipo de coisa, eu preciso, material. Eu não faço isso de cabeça. Ah, Ricardo, eu vou orar e Deus vai falar comigo. Não vai. Você tem que ler, tem que estudar, sentar, abrir o livro, ler, estudar. A gente está pesquisando a literatura antiga. E a partir disso, Deus vai falar com você. Então, a ideia é essa. Tá certo? Então é isso, gente. Mais um materialzinho aí sobre hermenêutica, né, dando algumas dicas. E a gente vai seguir aí. Na próxima aula, a gente vai tentar trabalhar as maneiras, né, de se fazer, tentar trabalhar a perspectiva dogmática, né, a histórico-crítica, a fundamentalista, a da teologia da libertação. A gente teria como isso se dar, qual é a característica de cada um, né? E a partir disso a gente ia aí assimilando ideias e adquirindo conteúdos, né, para interpretar bem o texto. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Reclamações, dúvidas? Não, eu queria fazer um comentário. Tá. Assim, se eu sinto a necessidade, eu acho que alguns dos meus amigos aí sentem também. Ricardo, eu queria assim, se você trouxesse assim, não sei se está dentro do seu objetivo aí, uma aula, assim, com texto, para a gente ficar prático, assim, tipo, na verdade, a gente precisa descobrir melhor a hermenêutica dentro do texto, né? Assim, uma aula mais, você mostrando os exemplos, para a gente ir se Não, a acostumando gente vai melhor. fazer. É porque assim, a gente está aí na terceira aula, né? Segunda aula ao vivo, né? A terceira aula. Então, assim, eu estou mostrando o que é a hermenêutica. Mas a gente vai fazer isso. Eu vou fazer uma aula com vocês, dando passo a passo, né? Inclusive, eu Sim, tenho os slides montados já, com o passo a passo do trabalho hermenêutico. Mesma coisa em exegese, né? Quem fez exegese comigo, a gente teve aulas que a gente fazia isso, né? Primeiro, sim. escolhe o texto. Segundo, traduz o texto e tal. Então, a gente vai fazer isso. Só que eu não posso começar fazendo isso sem que você entenda o que é a hermenêutica e as diferenças, né, que você tem também de aplicações. Mas a gente vai ter uma aula mais prática, digamos assim, entendeu? Com dicas, com Beleza. sugestões. Vamos ter esse. Desculpa aí o adiantamento. Não, tranquilo, faz parte. É porque gera curiosidade, né? Pô, beleza, falou Sim. isso tudo, mas como é que eu vou fazer, né? É, Aprender a usar, né? A ideia é te, é é, te mostrar como usar comentário, como usar a é, introdução, como usar o livro. Isso tudo a gente vai ter sim, pode ficar tranquilo. que nem agora quando você falou, né? Em Romanos capítulo 1, Paulo usa o dulo. O dulo que é em grego, né? Essa palavra, né? Aí ficou baixo o meu. O som tá bom aí, o meu? Tá mais ou menos, tá dando para te ouvir, mas tá baixo, mas pode falar. Dá para ouvir. Dá. E aí, tipo assim, eu corri aqui nesse manual bíblico que eu tenho aqui, esse manual bíblico de Harris, você conhece, né? Sei. É bom? Ou é te jogar fora?
Depois é que você, tem hora que você dá umas reprovadas e manda jogar no Francisco, lixo. azar Não o seu, faça isso, azar. não. Deixa aí, deixa aí. Aí não tem. Tem algumas coisas aqui boas que eu fiz, mas não tem, assim, tipo, essas explicações, Então, falando, tipo, o vai dar trabalho no é esse. grego e tal. Você vai lendo, vai É. pesquisando, entendeu? Vai reunindo Uhum. informação. Porque, assim, a hermenêutica, diferente da exegese, a exegese a gente está reunindo informação. Reunir informação, ponto, acabou. Na hermenêutica, eu vou reunir informação e vou aplicar isso. Só que tem maneiras diferentes. Eu posso ter o mesmo conteúdo e aplicar de maneira diferente. Mas isso eu vou mostrar como fazer. Entendeu? A gente vai trabalhar isso. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Beleza? Beleza? Então é isso, Francisco já gente. quer pregar, Francisco já quer pregar domingo, Deixa carne. ele quer a molezinha, já quer a mensagem pronta. Então, gente, é isso. Ficamos por aqui e aí na próxima aí a gente se encontra. Valeu? Aí depois eu vou mandar a foto dos livros e Por favor. o slide para vocês, tá? Tá bom, por favor, obrigada. Ok. Valeu. Acabou a aula? Obrigado. Heresia, Boa heresia, noite. pô, tudo heresia, Acabou. meu. Essa acabou. Azar, Cris, Ó, azar. Cristiano. É. É tudo Azar, heresia, né? Acordou agora, ele acordou agora. azar. Estava dormindo. Ah, Ele tá Valeu, namorando, pessoal. tava namorando ele. Os hereges Namorando na hora da vão surgindo. aula ele. Os hereges vão surgindo agora, depois da aula. Os sim. hereges vão Isso. surgindo. Cara Aí, de pau. Francisco, vê se pode um negócio desse. Valeu, gente. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tu tem